Bom, meus amigos, hoje nós temos aqui um assunto ligado à cultura e aparentemente pode não se dar assim tanta importância, mas eu acho que é legal a gente se aproximar e criar mais intimidade com esse assunto. Afinal de contas, é algo que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Eu sempre procuro um assunto que tem alguma ligação com o período, com a data, com a proximidade da edição, né, da apresentação do programa. E esta semana nós tivemos, dia 10, uma data não muito lembrada, e o interesse aqui também nosso é estar resgatando, é estar trazendo assuntos que não são assim tão comentados em outros veículos, em outras reportagens, né? Então eu trago hoje aqui uma avaliação, uma análise sobre o telefone, porque nós tivemos dia 10 o dia do telefone, comemora-se no dia 10 de março o dia do telefone. Por quê? Porque dia 10 de março é o dia que foi registrada a patente da invenção do telefone, certo? Mas, amigos, vamos imaginar a nossa vida hoje sem o telefone. A nossa vida hoje sem o telefone seria algo muito complicado, muito difícil, né? Você já viu que o telefone faz parte do nosso cotidiano, que é muito complicado levar a vida sem esse aparelhinho, não é verdade? Pois é, então que tal nós conhecermos um pouquinho da história desse aparelhinho que completa tanto hoje a nossa vida, né? Vamos falar aqui um pouquinho da origem. Como eu disse aqui, dia 10 de março é considerado o dia do telefone, porque em 1876, há 145 anos, né, foi registrada a primeira patente da invenção, que foi criada pelo inventor e cientista Alexander Graham Bell, se pronuncia Graham Bell, né? E em maio desse mesmo ano, ele, com seu invento já patenteado, ele participou da exposição internacional comemorativa ao centenário da independência americana na cidade da Filadélfia, que ele levou o aparelho, né, montou lá um stand e levou o aparelho para apresentar, para ser visto, né, como aquela invenção, ser apreciada inclusive pelos juízes do evento, para que aquilo se tornasse algo assim mais oficial, indo além da patente, né? Então ele lá nessa exposição na cidade de Filadélfia, de início ele não teve essa resposta, digamos assim, nem do público, nem dos cientistas, nem dos juízes do evento. Não deram muita atenção ao stand de Graham Bell, em consequência também não deram muita atenção ao produto que ele estava apresentando, né? Então o que acontece? Em determinado momento da exposição, para nossa surpresa, né? Vamos falar aqui um pouco, aparece lá no stand de Graham Bell Dom Pedro II, imperador do Brasil. E Dom Pedro II, ele havia se encontrado com Graham Bell semanas antes, dias antes, né, num outro evento. Então reconheceu Graham Bell e o cumprimentou efusivamente, em um bom inglês, né? Em seguida ele testou o aparelho e ele exclamou em voz alta, né, diante dos presentes, a seguinte frase: "Meu Deus, isso fala", né? Então, a partir desse momento, foi despertada assim uma curiosidade por parte de outros presentes, em outros estandes, outros presentes na feira, né? Aquele evento, acorreram ao stand de Graham Bell e começaram a conhecer aquele equipamento, né? Aumentou sobremaneira a visitação. Isso aí, então, abriu as portas para a aceitação naquele evento, pelos juízes da exposição, né? O equipamento de Graham Bell. Então foi assim, Dom Pedro II que abriu essa porta com essa visita, né, que ninguém estava dando atenção a Graham Bell, ele foi quem chamou a atenção para isso aí. Vale salientar que Dom Pedro II, ele havia encontrado Graham Bell na cidade de Chicago dias antes, num encontro onde estava se discutindo a questão da invenção dos motores elétricos na Universidade de Boston. Eles estavam discutindo a questão da invenção do motor elétrico. E então Dom Pedro era também, nosso Dom Pedro, que era
o imperador, ele era um cara altamente preparado, ele era considerado também um cientista, um estudioso, ele estava sempre presente nesses eventos e tinha conhecido Graham-Bell nesse evento dos motores elétricos, dias antes, né? Daí nasceu essa amizade, esse segundo encontro, né? Já no episódio do telefone. Mas Graham-Bell, ele tinha conseguido fazer esse registro da patente no dia 10 de março de 1876, horas antes de um outro inventor chamado Elisha Gray, que havia criado também um equipamento com essa mesma finalidade, ou seja, a transmissão da voz humana através da corrente elétrica. Essa é a descoberta do telefone, a transmissão da voz humana através da corrente elétrica. E o Elisha Gray também estava tentando registrar esse seu invento. E Graham-Bell conseguiu registrar o invento dele, que era a mesma finalidade, horas antes, né? Daí surgiu, deu-se início a uma das mais longas batalhas judiciais por patentes da história. Graham-Bell enfrentou mais de 600 ações judiciais reivindicatórias do direito à patente, mas ele ganhou todas. Então, isso é mais uma curiosidade da história do telefone, que com esse registro da primeira patente, ela teve 600 ações judiciais contestando e reivindicando outras paternidades, né? Vamos falar um pouquinho dessa evolução, a evolução desse pequeno aparelho hoje, né? Que ele, quando nasceu, era um aparelho grande. Teve vários modelos até chegar a esse pequeno aparelho que é hoje, né? Mas ele, quando começou, tinha formato de ser um equipamento com duas peças ligadas a um fio e tal. Tem toda uma evolução, né? Mas a grande maioria das pessoas que hoje usufruem das facilidades e dos confortos proporcionados pelos moderníssimos smartphones não fazem nem ideia, né, da estrada percorrida para se chegar a esse estágio atual. Em 1876 foi inventado o telefone, 1876, mas este funcionava de forma muito rudimentar, né? Muito rudimentar. Ele vem se aperfeiçoando ao longo do tempo. Em 1893 foi criada a primeira transmissão de voz em telefonia sem fio. Então é 1893 a primeira experiência de transmissão de voz sem fio. Isso é que também dá origem à invenção do rádio, viu, Paixão? E por incrível que pareça, quer dizer, não é incrível não, não é incrível que pareça não, por sorte nossa, digamos assim, por prestígio nosso, quem inventou a questão da transmissão da voz sem fio foi um brasileiro, no ano de 1893, o padre católico Landel de Moura, né? Ele era um gaúcho, ele também era cientista, ele que inventou a transmissão de voz sem fio, pelas ondas magnéticas, né? Pelas ondas magnéticas, que dá origem tanto ao telefone sem fio, como é o início da era do rádio. Landel de Moura. Ele faleceu, ele nasceu no ano de 1861, né? Em 1893 ele teve essa invenção, né? E ele faleceu no ano de 1928, né? 1928. Ele nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E em 1978, já não tão longe, né? É que foi inventada a telefonia móvel celular. Nasceu no Japão, no ano de 1978. Chegando ao Brasil somente 20 anos depois, 1998, é que chega a telefonia móvel celular ao Brasil, certo? Da época em que foi criado até os dias atuais, o telefone tem se atualizado de forma muito rápida, né? Muito rápida, em seus modelos e funções, trazendo a cada dia mais inovações e facilidades para os usuários, não é verdade? Hoje, um pequenino aparelho de telefone celular, ele traz uma incrível capacidade de funções e aplicativos que equivalem, para a gente fazer uma comparação, equivalem aos poderosos computadores usados nas missões espaciais que levaram o homem à Lua. Você vê que quanto é potente, né, um aparelhinho desse hoje, o quanto é que a gente evolui nessa questão de equipamentos. Eu, pelo menos, num depoimento assim mais pessoal, né, eu sou de uma época em que o telefone era um produto assim de luxo, né, para poucos. Eu sou da época em que, quando foi criado o Telex,
Telex, talvez, assim, grande maioria da população que nem saiba o que é Telex. Telex era um equipamento grande, tipo um birô, com um teclado, com um rolo, com um papel, e você transmitia uma mensagem escrita, que essa mensagem você digitava em outro lugar, e ela era redigitada no teclado automático, imprimindo no papel ali, na hora. Isso era o Telex, que era muito usado por bancos para transmissão de ordens bancárias, de créditos, correspondências oficiais nas repartições, é onde existia o tal do Telex. Depois surgiu o fax, né, que já é uma coisa mais moderna, já é da minha época trabalhando como profissional, e eu ficava assim, impressionado como é que daquele equipamento recebia como hoje um documento, um papel, e aquela cópia, aquela imagem saía lá em outro ponto distante, em qualquer outro país. Eu ficava impressionado com aquilo ali, né? A mente das pessoas não alcançavam aquele avanço. E hoje é tudo tão simples, né? Tão moderno. Só que a gente não entende, viu, Paixão? Como é que isso foi feito, como é que se faz. A gente sabe operar, a gente sabe meter o dedinho lá e tal. Mas para se fazer, se construir um aplicativo, um aparelho desse, quem sabe fazer um chip? Não é verdade? Então isso aí é um conhecimento para poucos. Aqui vamos trazer também, amigos, ainda sobre o telefone, uma curiosidade também de prestígio do nosso país, do nosso Brasil. O Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, que era a sua capital, na época, né, abrigava o governo do Império, a família imperial, essa coisa toda, foi a segunda cidade no mundo, ou seja, o Brasil foi o segundo país do mundo, sendo Rio de Janeiro a segunda cidade no mundo a ter o telefone, logo depois da invenção, né? Rio de Janeiro. Foi a segunda cidade do mundo a ter telefone, depois de Chicago, nos Estados Unidos. Então, quando iniciou, né, em 1877, que o telefone foi criado em 1876, no ano seguinte só existia telefone em Chicago e Rio de Janeiro, no mundo. Chicago, Estados Unidos, e Rio de Janeiro, né? Isso ocorreu devido à amizade firmada entre Grambel e Dom Pedro II, até pela questão da consideração, né? Dom Pedro II foi que lá naquela exposição, digamos assim, entre aspas, salvou aquela situação do desprestígio que estava tendo o stand em que Grambel apresentava o seu invento, né, o telefone. E Dom Pedro, com a sua chegada, com a sua exclamação, com a sua, né, com a sua impressão sobre o equipamento, é que despertou a atenção, né? Então, essa telefone instalado no Brasil, foi instalado na residência, né, imperial, exatamente no Palácio da Quinta da Boa Vista, que hoje é a Biblioteca Nacional, que era a residência imperial. E ele ligava a casa do imperador, a residência oficial, às casas dos ministros. Interessante é que esses primeiros telefones, eles só ligavam de um aparelho para outro. Era uma ligação direta. Era um fio, era através de fio, e ele só ligava de um equipamento para outro, certo? Ou seja, para que isso funcionasse, essa comunicação lá através do telefone, era preciso que Dom Pedro tivesse um aparelho para falar com cada ministro. Então ele tinha na casa dos ministros um aparelho e lá no palácio dele também tinha mais um aparelho para cada ministro. Era um sistema muito, muito rudimentar, né? Muito rudimentar. Mas o telefone, ele se popularizou rapidamente, né? Com um grande número de linhas, foram criadas as centrais telefônicas, que eram operadas por telefonistas, e permitiam as ligações para todos os números de uma central. Era criada num determinado local uma central e havia uma operadora que tinha um horário de expediente, então você só podia fazer ligações também dentro de um horário de expediente que tinha alguém para operar aquele sistema, né? Era algo muito difícil. Logo em seguida, os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul também implantaram as suas centrais telefônicas. E aí deu-se início à exploração comercial dessa atividade da telefonia com as concessões do governo. A partir de 1920, aí nós começamos a dispor dos telefones de uso público, porque telefone era um artigo de luxo. Até a década de 70, mais ou menos, início da década de 80, que não é tão distante, o telefone, para você ter uma linha telefônica numa residência, era quase o preço de um automóvel.
era algo muito caro, né? Algo muito caro. Então surgiram os telefones de uso público, né? A partir de 1920. Os famosos orelhões, que eram instalados em praças, esquinas, calçadas de diversas cidades brasileiras. Então, na grande maioria das localidades, o orelhão era o único aparelho disponível para a população. Acredito que aqui em Lagoa Nova tenha sido durante muito tempo um único orelhão para atender a toda a população, né? Eu me lembro muito bem, eu trabalhava já com assessoramento político, década de 80, e tinha municípios que a gente, para falar com uma pessoa, tinha que ligar para aquele orelhão, alguém atendia e dizia, ligue daqui a 10 minutos, daqui a 20 minutos, que mandava chamar na casa. Às vezes tinha um boy, um garoto, uma pessoa que ficava para atender e correr na casa da pessoa para chamar que ia chegar uma ligação. Era uma dificuldade muito grande. E hoje você tem um telefone debaixo do travesseiro, acorda, dorme a hora que você quer, você liga para qualquer lugar do mundo, né? Então isso é um conforto muito grande em relação a anos atrás. O Brasil atingiu seu ápice de número de orelhões no ano de 2001. Né? Ano de 2001, quando chegamos a atingir quase 1.400.000 unidades de aparelhos instalados Brasil afora, né? Brasil afora, um número de 1.400.000, quase 1.500.000, 1.487.000 aparelhos instalados. E isso, até o ano 2020 agora, isso só vem reduzindo, né? Vem reduzindo, chegando-se a ter, no momento, dados de junho do ano passado, cerca de 180 mil, um pouco mais de 10% do que se tinha em 2001. Então, nesses 19 anos últimos, vamos considerar assim, nos últimos 20 anos, com essa retirada, desinstalação de telefones públicos, dos famosos orelhões, nós hoje temos em torno de 180 mil. Foi uma redução de 86% em 20 anos, devido à evolução do equipamento e à facilidade que hoje todo mundo tem de ter um telefone, né? Hoje o orelhão é considerado um equipamento em extinção, né? E some das ruas em todo o país. E a maioria dos poucos que ainda restam não funciona. Mas também, né, com o celular na mão, quem danado vai lembrar que um dia existiu o tal do orelhão, que foi preciso se usar um orelhão, né? Vai chegar um tempo que ninguém vai nem lembrar que existiu. Ainda tem algumas relíquias por aí, porque nós temos ainda no país 180 mil instalados. A situação assim de equipamentos no país, né, conforme dados oficiais, nós temos hoje no Brasil 424 milhões de dispositivos digitais em uso, certo? 400, vamos atentar bem para esses números, 424 milhões de dispositivos digitais em uso, segundo o estudo revelado pela Fundação Getúlio Vargas, referente ao mês de junho de 2020, ou seja, 8 meses atrás. O número de smartphones dentro disso aí, de aparelhos de telefone, chega a 234 milhões, certo? E a soma que chega a 424 milhões é quando se inclui outros equipamentos como tablets e notebooks. Mas de aparelhos de telefone, smartphones, nós temos 234 milhões. Vale salientar que a nossa população é de 213 milhões de habitantes hoje. O que significa que nós temos em torno de 21 milhões de aparelhos telefônicos a mais do que a população. E para a gente fazer assim uma ideia, o Rio Grande do Norte todinho tem 3 milhões e meio de habitantes. E nós temos 7 Rio Grande do Norte a mais em aparelhos de celular do que a população do Brasil. Ou seja, todo brasileiro com um aparelho na mão, nós temos ainda em torno de 6 Rio Grande do Norte com mais de um aparelho. É muita coisa mesmo, é muito aparelho espalhado por aí. Nós vamos aqui já para encerrar essa parte do momento cultural, né? Fazer mais um comentário, né? Para encerrar essa parte do momento cultural ainda sobre o telefone, que eu falei tudo isso e eu preciso encerrar dizendo assim um pouquinho de quem foi Graham, né? Que foi o inventor do telefone, que hoje a gente tem nos proporciona todo esse conforto, né? Essa facilidade de vida. Quem danado foi Graham, né?
Alexander Graham Bell é o seu nome, né? Ele foi um cientista, inventor, fonoaudiólogo, né? Ele foi também fonoaudiólogo, resolveu estudar a fonoaudiologia porque ele tinha a sua mãe como surda e ele, para essa convivência, para ajudar e coisa e tal, ele se especializou na fonoaudiologia, no estudo da audição, né? E coincidentemente também o destino o levou a criar esse aparelho audiofônico, que é o aparelho, é o telefone, né? Que é o telefone. Ele era britânico, ele nasceu na Escócia, né? A Escócia fazia parte do Reino Unido, então, portanto, ele era britânico, mas era naturalizado norte-americano. E ele, depois do telefone, ele foi o fundador de uma das maiores empresas que o mundo teve, que foi a Bell Telephone Company, a empresa protagonista na implantação do telefone como meio de comunicação de massa em escala internacional. Então, ele foi o fundador dessa grande empresa que é a Telephone Company. Graham Bell, ele nasceu no dia 3 de março de 1847 e faleceu no dia 22 de agosto de 1922. Além do telefone, ele também criou um outro equipamento chamado fotofone, criou o audiômetro e o detector de metais, entre outros equipamentos. Esse é o nosso inventor do telefone, né? O Graham Bell, Alexander Graham Bell. Ok, meus caros ouvintes, com essa apresentação do inventor do telefone, que hoje transformou-se em algo tão importante para a praticidade de nossas vidas, eu encerro o quadro Momento Cultural do programa Performance News de hoje, agradecendo aí o interesse daqueles que estão nos ouvindo, né? E desejando que esse conteúdo aqui abordado possa enriquecer um pouco, né? Acrescentar um pouco na cultura de cada um. Acho que é muito importante a questão de conhecimento. E conhecer é um campo muito vasto. O campo do conhecer é um campo muito vasto. É o somatório dessas pequenas coisas que pode transformar a nossa vida, que pode nos tornar uma pessoa melhor nas nossas decisões, nos nossos caminhos, nos nossos passos. Daí a importância de se aprender cada dia algo mais. E esse aqui é o nosso propósito.